meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia, os que aqui estão presentes. Este é o segundo domingo do tempo do Advento. Nós iniciamos o tempo do Advento no último domingo, e o tempo do Advento é uma preparação para as duas vindas de Cristo. Primeiramente, algo que nós ainda não vivemos ou experimentamos, melhor dizendo, que é a volta de Jesus no dia do juízo final. Nós nos preparamos e aguardamos essa vinda, que será gloriosa, de Jesus Cristo. E a outra espera ou expectativa é para o Natal, que é um acontecimento que já se deu na história há mais de 2000 anos. Então nós esperamos por duas coisas, uma que já se realizou, outra que não. É um tempo de preparação para cada um de nós. Meus queridos, o tempo do Advento, cronologicamente, é marcado pela coroa do Advento. A brevidade desse tempo, marcada pelas velas, nos mostra também que a vida é muito breve, A vida é muito breve e nós precisamos estar preparados para o dia em que o Senhor virá para junto de nós. O tempo do Advento é marcado de maneira geral por três figuras ou três personagens importantíssimas. Sempre no primeiro domingo do Advento, a personagem mais importante é Jesus Cristo, como o é em toda a liturgia, Jesus que virá julgar o céu e a terra. No segundo e no terceiro domingo do Advento, a figura mais relevante é João Batista, como nós acompanhamos no Evangelho de hoje. E no último domingo, no quarto, a figura da Virgem Maria, que gera o Filho de Deus. João é o último dos profetas do Antigo Testamento e o profeta por excelência do Novo Testamento. Se nós acompanharmos a Bíblia, todo o Antigo Testamento, depois das profecias de Daniel, Ezequiel e Malaquias, como que os profetas se calaram, Como que as profecias cessaram. E João é a promessa que Deus fez para o povo de que Elias voltaria. Se nós olharmos o texto de Malaquias no capítulo 3, versículo 23, lá Deus vai falar assim: eu vou mandar de novo Elias. E João é a figura do Elias do Novo Testamento, que vem mostrar agora não mais somente com palavras, mas apontando concretamente aquele que há de vir e que veio. João diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que cumpre tudo o que o Antigo Testamento disse. É o profeta, a voz que grita. O que é profecia? Dois aspectos de profecias. Primeiro, o profeta é aquele que denuncia os crimes, as transgressões do povo, para que o povo volte aos cuidados de Deus, aos braços de Deus. Depois, o profeta não é só aquele que denuncia os crimes, mas é aquele também que fala palavras de esperança, de conforto, de alegria. Então, esses dois aspectos da profecia, nós vamos meditá-los na liturgia de hoje. Vamos começar com o aspecto, a palavra da esperança, da profecia. A primeira leitura de hoje começa da seguinte maneira: naqueles dias, é o livro do profeta Isaías, nascerá uma haste do tronco de Jessé. Primeiramente, quando se fala do tronco, não sei se vocês já viram uma árvore quando é cortada bem baixo assim, fica só aquele toquinho, Já viram uma árvore assim? Aquele toquinho se torna infértil, é a árvore morta, que não mais cresce, não mais produz fruto, É a figura do tronco de Jessé. Quem é Jessé? Jessé é o pai do rei Davi. Deus, quando chamou o povo do Antigo Testamento, o povo de Israel e depois o povo de Judá, Deus tinha um projeto para esse povo de felicidade plena. Só que a figura da árvore é a figura desse povo que é cortado pelo pecado, pela infidelidade.
Quando o povo comete suas transgressões, o povo é levado escravo para o império da Babilônia, ou seja, acabou o projeto de Deus. Por causa do pecado, é como que se o tronco tivesse sido cortado. E de fato, a dinastia do rei Davi foi cortada, foi acabada pelo pecado do povo, né? E o povo se torna escravo na Babilônia. Nós estamos acompanhando o profeta Isaías. Ele está dizendo isso porque ele está anunciando o que vai acontecer com esse povo que vai ser levado escravo. Não percam a esperança, no fundo é isso. Embora vocês contemplem um toquinho, um tronco estéril, sem vida, aí ele diz o seguinte: nascerá uma haste desse tronco de Jessé. A partir da raiz surgirá um rebento de uma flor. Do tronco cortado pela infidelidade do povo, Deus fará nascer um rebento, um novo rebento de uma flor. Ou seja, a infidelidade acabou matando a realeza davídica, mas Deus fará surgir um novo rei, mesmo diante desse tronco estéril. Deus fará surgir uma plantinha. Sabe quando você vê em meio ao tronco surgir um matinho bem pequenininho? É Deus, o profeta dizendo que Deus fará assim surgir um rebento de uma flor. Da raiz ele fará brotar uma nova árvore. Este rebento desta flor é Jesus Cristo, aquele que o sucede Davi. O que quer dizer isso para a nossa vida? Esse ato de cortar o tronco de Jessé, a raiz, a árvore, significa na nossa vida as situações que nós tanto planejamos, mas tudo acabou se cumprindo do jeito que nós não prevíamos. E eu acho que na nossa história tem muitas situações assim, muitas situações ou intempéries, eventualidades que nos acometem e que fala: e agora? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer diante desse fato, dessa circunstância que não foi pensado ou que não era previsto para esse momento? É essa situação aí. E o profeta diz para nós: calma, Pode ser que a árvore da sua vida, pode ser o que você esteja passando, possa estar te causando desespero, medo, angústia ou desânimo. Eu não sei o que você tem passado. Calma, pode ser que aquilo para você seja impossível, mas Deus fará surgir um rebento de uma flor, porque para Deus não há impossibilidade. E os acontecimentos da nossa vida, no fundo, permitidos por Deus, vem provar a fragilidade da nossa fé, e nós recebemos o convite diante das nossas impossibilidades, de sermos mais próximos daquele para o qual nada é impossível, que é Deus, Calma, vai nascer um rebento de uma flor em meio a este tronco morto, que é o tronco de Jessé. Vai nascer, e sobre ele repousará o espírito de plenitude, Ele não julgará pelas aparências, ou pelo que ouviu dizer, ou pelo que ouviu falar, mas ele mesmo trará justiça, porque ele conhecerá os corações nos seus íntimos. É a figura de Deus que se torna ser humano, que nos persegue. Deus não desiste de nós. Meu querido, minha querida, se você tem uma situação de morte, de desânimo ou de medo, você na sua caminhada, olhe para Cristo, porque Ele pode fazer surgir um rebento de vida, de esperança naquilo que você está a passar. E aí o profeta Isaías, ele vai falar uma promessa que para nós parece impossível, continua dentro das nossas impossibilidades. Olha, quando nascer esse rebento desta flor no meio desse tronco morto, nós veremos o lobo e o cordeiro coabitarem juntos. Nós veremos o leopardo deitar-se ao lado do cabrito. Veremos o bezerro e o leão comerem juntos. Veremos a criança colocar a mão, fazer carinho na cabeça da serpente sem ser atacada. O padre podia narrar tudo que já foi lido na primeira leitura. Tudo que
foi descrito são impossibilidades na nossa história. Como assim o leão ficar ao lado do cabrito e comerem juntos? O que o profeta está dizendo? Olha, ele está dizendo assim, é uma alusão ao texto de Gênesis. Antes do pecado original, o mundo, a obra da criação e o ser humano gozavam de uma felicidade plena. Não havia violência, não havia divisões, não havia sofrimento, doenças e não havia morte. Com o pecado original, a criação decai e tudo que é ruim entra no tempo e no espaço da criação. Só que Deus, quando Jesus voltar no fim dos tempos, Ele vai restituir tudo como era lá no princípio, antes do pecado. Não só as relações humanas, mas a relação da criação. Por isso que fala de animais, que também vivem a violência, que também vivem a queda. É uma palavra de esperança. Não desistam, porque o nosso destino último para aqueles que permanecerem firmes é a plenitude do céu, a felicidade perfeita. Não desistam, né? Naquele dia, olha só, não haverá mais danos nem mortes por todo o meu monte santo, que é a Jerusalém celeste, né? A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos, e a impossibilidade frágil da criação verá a glória de Deus. Palavra de esperança para nós, palavra de esperança. Espere em Deus e clame para que Deus faça nascer um rebento daquilo que você tanto precisa para a sua vida. E hoje também tem a palavra profética, não só da esperança, mas da denúncia e do chamado à conversão. E vem o evangelho de hoje. João Batista, o nosso querido padroeiro, é o profeta que retoma as profecias do Antigo Testamento que tinham sido caladas. E ele prega um batismo de conversão. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João pregava uma palavra de conversão para o povo que estava errante. E hoje ele fala para cada um de nós. Nós estamos no tempo do advento, né? E se nós não nos prepararmos para a vinda segunda de Cristo, ou seja, para o Natal, rememorarmos o Natal, nós vamos passar por dias que serão como os outros, né? Vocês já tiveram a experiência, né? Quem é casado, por exemplo, quem vai casar, né? Quanto tempo antes de casar você começa a preparar seu casamento? Tem gente que começa 3 anos, né? 2 anos. Já pararam para pensar? Você fica 2 anos, 3 anos lá, se sacrificando, guardando dinheiro e pensando nos detalhes e não sei o quê, por um evento que vai durar 50 minutos. 50 minutos. E se for eu, vai durar uns 60 ou 70. Já pararam para pensar nisso? 2 anos, 3 anos para um evento que vai durar 50 minutos. Coloca um pouquinho mais se for um buffet chique, né? Umas 3 horas, 4. Ou se for boi ralado, 2 horas, porque ninguém aguenta mais. Mesmo assim, nós nos preparamos para coisas que com a morte ficarão por aqui. Aliás, o casamento é até que a morte o separe. E às vezes não nos preparamos para algo que é eterno, que é a questão da salvação. Não é um mito, uma historinha, é um fato concreto que vai bater na porta de todo mundo. Se você é católico, se você não é, se você é católico mas é relaxado, ou se você é um católico que faz tudo certinho, independente de quem seja, ou na morte, ou na volta de Cristo, no dia do juízo, todo mundo vai se deparar com Cristo juiz, querendo ou não. E a pergunta que faz hoje, e como será isso? Porque se eu não tiver com a minha vida iluminada pela graça,
eu não gozarei das alegrias do céu. Por isso que João Batista, ele diz: convertei-vos, porque o reino do céu está próximo. E a brevidade do tempo é marcado pela vela da coroa do advento. Olha, nós já começamos, já estamos à metade do tempo. Quem de nós aqui sabe se de fato vai ter a oportunidade de ver a terceira vela do advento acesa? Eu não sei, apesar que eu estou atlético, né? Fitness. Na pandemia morreu um monte de gente atleta com Covid. E um monte de gente que estava batendo as botas está até hoje aí, né? Ninguém sabe. E aí? Então João fala: convertei-vos, está próximo o reino de Deus. Prepare-se. E aí, de que jeito preparar? E aí, Isaías, ele aponta quem é João. João Batista é a voz que grita no deserto. O que é o deserto? Preciso entender. Não é uma voz que grita em qualquer lugar. É a voz que grita no deserto. João Batista é os lábios de Deus. A voz de Deus, ela ecoa somente no deserto. E o deserto, no texto bíblico, é o retrato do abandono de mim mesmo para que eu encontre a Deus. Ou seja, é no deserto. Deserto e monte, no texto bíblico, quase que na significação se equiparam. É um lugar não só físico, mas um lugar, é um estado em que eu me encontro para me encontrar com Deus. Tem gente que fala assim, né? Você já deve ter escutado. Pessoas que no fundo não querem responsabilidades com Deus e com a igreja. Dizem assim: eu rezo em casa, eu sou católico não praticante, né? Se falar para Jesus quando ele institui a igreja, né? Ele nunca, acho que tinha pensado como ser humano que alguém diria isso, né? Eu sou igreja não praticante, né? No fundo, a falta de compromisso. Não tem jeito de chegar a Deus se não for no deserto. Minha gente, você pode olhar na celebração da missa. Quantas coisas nos dispersam. Quantas vezes nós ouvimos os textos bíblicos e o nosso pensamento está tão distante daquilo que nós estamos ouvindo. Se aqui é difícil nós nos encontrarmos com Deus, quanto mais difícil será no barulho do mundo, na casa, nas preocupações, nas confusões. Nós precisamos desse deserto que é a igreja, nós precisamos desse deserto que é o altar, nós precisamos desse deserto que é a presença de Jesus Eucarístico na capela do Santíssimo Sacramento, para chorarmos, para falarmos com Deus, para ouvirmos a Deus. E é isso que nos faz nos preparar para a volta de Jesus ou para a morte, que pode estar próxima. Por isso João fala, a voz que grita no deserto fala assim: olha, preparai os caminhos do Senhor, endireitai suas veredas. O que é veredas? Né? No outro texto sinótico de Marcos, vai falar em os vales, né? No profeta Isaías, os vales que estão sobressalientes. Vocês já foram andar em algum lugar que o solo é irregular, machuca os pés? Ou seja, pode ser que você comece o caminho e não consiga terminar porque você acabe por se ferir. E o profeta vai falar, João vai falar: prepare o caminho do Senhor, endireite as veredas, deixe o caminho reto para que o Senhor venha e para que você também consiga ir ao encontro dele e o abracem. Pode ser que tenham desnivelamentos no nosso caminho que nos impedem de chegar a Deus. A oração do dia, a oração da coleta que o padre rezou, às vezes a gente está voando, nem presta atenção. Olha que bonito, nós pedindo a Deus: ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, nós vos pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho.
E pode ser que tenha coisas na nossa vida pessoal, familiar, conjugal, que nos impeçam de ser de Deus. Os nossos vícios, os nossos pecados, as nossas transgressões, jeito de ser, traços no temperamento, situações que nós percebemos que precisamos ser diferentes, mas às vezes não fazemos o mínimo esforço. E a questão da conversão diz respeito não somente a nós e a Deus, mas diz respeito ao outro. Então uma pergunta hoje, olha, já foi metade do advento, nessas 2 semanas do advento, você já intensificou sua vida de oração? O que você faz no seu dia a dia? Ai, padre, eu rezo 1/3 por dia. Então você está rezando mais um? Ai, padre, não faço nada. Então reza uma Ave Maria. Você já fez algo? Também na questão da penitência. Você já fez algum propósito nesse tempo do advento? Ai, padre, não sei o que fazer. Vire para sua esposa que ela sabe muita coisa para você fazer. Pergunta para ela: meu bem, o que eu posso fazer para ser um melhor esposo nesse tempo do advento? Você vai ver que do que você não sabe o que fazer, ela vai ter uma lista ou um caderno. E o contrário também. Às vezes a gente pensa que conversão é para Deus. Deus não precisa de nada de nós, minha gente. A conversão é para nós e para o outro. E pode ser que tenham coisas na nossa vida que nós não percebamos, mas estamos a carregar há tantos anos e que tenha sido motivo de conflitos, de divisões nas nossas relações. A leitura segunda de hoje vai falar, olha, sobre isso aí. O Deus que nos dá constância e conforto. Só aí já tem 2 palavrinhas para nós refletirmos. Você é uma pessoa constante? Começa uma coisa e termina? Ah não, eu começo e paro no meio. Então toma vergonha na cara nesse tempo do advento e mude esse jeito de ser. O que você se dispôs a fazer, faça bem feito. Você é uma pessoa de conforto, conforta o próximo? Ou você é insensível, grosseiro? Pois continua o texto de São Paulo. Que o Deus Todo-Poderoso vos dê a graça da harmonia e da concórdia. Mais 2 palavrinhas aqui para pegar no pé. Sua casa repleta de harmonia? Ai não, padre. E às vezes pode ser que sejamos nós os protagonistas da divisão, do conflito. Mudança, concórdia. Quantos palavrões, quantas confusões, não se param, não pensam junto, não refletem. É tempo do advento, tempo de revermos. Assim, tendo como que um só coração e uma só voz. Casais, se não tiver um só coração, não vai muito longe. Tem que parar, rezar juntos, conversar, criar propósitos, criar projetos juntos. Um só coração e uma só voz. E é a palavra de hoje. E São Paulo vai criticar os fariseus, porque os fariseus vão chegar lá no Rio Jordão e vão virar a cabeça para João Batista batizá-los, E aí João Batista vai chamá-los de raça de víboras. Imagina, a gente vem na igreja e o padre chama raça de víboras. Nossa Senhora, é pesado. João devia ser um cara muito estúpido, Com todo respeito. Mas às vezes é necessário. Raça de víboras. Por que vocês vêm buscar o batismo, mas não produzem frutos e conversão na vida? E é uma palavra dura para nós também, Às vezes continua do mesmo jeito, chega o tempo de penitência e fica tudo a mesma coisa. Olha, se você não fizer a preparação que você fez para o seu casamento nesse tempo do advento em relação ao Natal, o seu Natal vai ser mais um dia como os outros, cheio de bebidas e comidas, e vai engordar mais 10 quilos, que é a praga do padre, e não vai mudar nada. Tem que fazer penitência. E João vai dizer assim, para encerrar: o machado já está na raiz das árvores. Essas árvores somos nós. A árvore que não der bom fruto vai ser cortada e jogada no fogo. É uma pregação incisiva, austera, exigente. E depois ele vai dizer assim: ele já está com a pá na mão.
Ele vai recolher o trigo para o seu celeiro, que é o céu, e a palha ele queimará no fogo que não se apaga. Hoje, para encerrar a homilia, que já deu 10 minutos, nós somos palha ou nós somos trigo? Hoje, aí padre, eu estou metade, então é tempo ainda de nós buscarmos a sermos esse Natal o trigo que alegra o coração de Deus e que alegra as pessoas com quem convivemos. Assim seja. Num instante de silêncio, meditemos a palavra de hoje.